Olá, queridos estudantes! Olha aí, mais uma vez estamos aqui para interagir com vocês e acompanhar o seu trajeto da busca do conhecimento. Bem-vindos por termos mais uma aula de filosofia. Sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para trabalhar com vocês. E agora a gente vai já adentrar um pouco, olha só que legal. Como surgiu a filosofia, essa passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico, propriamente dito. Vocês já ficaram encantados, certo? Com as aulas anteriores, já viram sobre as mitologias, como que eles pensavam antes de surgir o raciocínio, análise, etc. Não que eles não tinham na época, claro que tinham, mas era a maneira que eles tinham para explicar algo, tá? E agora teve alguém que diz, olha, a gente podemos ir além do que isso. Vamos lá? Olha aí a nossa aula de hoje. Grande abraço. Olha aí, galera. Então, assim, a origem da filosofia. Olha que legal, gente. Uma jornada pelo pensamento humano. Então, vamos fazer essa jornada. Olha só, como que era? Mais ou menos a linha do tempo assim, ó. Antes era o pensamento mítico, certo? Dos mitos. Agora é o pensamento filosófico, tá? É claro que esse pensamento ainda vem até hoje, tá? Porém, ele já está ao lado, né? Caminha junto com as culturas, etc. Do mito ao logos, a razão. Isso aqui significa razão. Já anote aí no seu vocabulário. A transição fundamental da magia ao pensamento. Como nasceu a filosofia, ó. Como será que nasceu a filosofia? E aí, galera? Olha só. Do mito ao logos. E aí, na mente de vocês, como que... É claro que a maioria não sabia nem conhecia o que era filosofia. Ou alguém já ouviu falar, filosofia de vida, as filosofias, né? Pensamento filosófico, etc. Mas, e aí, como que surgiu a filosofia? Olha que interessante, é uma curiosidade. Viu que lá o raciocínio surge pelo tauma, né? Vamos lembrar um pouquinho agora, pela curiosidade, né? Pelo aquele espanto de querer conhecer algo. Olha, nunca vi, mas eu quero conhecer, e etc. Então vamos lá, olha aí. Então assim, a filosofia em si, né? Ela substituiu, ela veio dar o ponto, né, de partida para no lugar da mitologia. Por exemplo, a mitologia grega ela surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Assim criaram deuses mortais, a semelhança do ser humano. Tá aí. Então surgiu a mitologia assim, né? Os mitos. E diante disso, a religião dos gregos, que era politeísta, né, adorava vários deuses, só relembrando. Porém, gente, ó, as principais nascentes da mitologia grega foram escritas por quem? Que é uma imagem de só para ilustrar, tá? Ó, Homero, né? Lá do século 8 a.C. Hesíodo, século 8 e 7 a.C. Então, autores de obras importantes, lembra que nós falamos sobre os rapsodos, né? Aqueles viajantes, etc., para o pensamento mítico que influenciaram a formação da sociedade e cultura grega. Estamos reforçando a aula anterior, olha aí. Então, obras de Homero, a Ilíade, que é um poema considerado o mais antigo da literatura ocidental, são mais ou menos 15.693 versos, que narra o quê? A Guerra de Troia, né? E a Odisseia são 24 cantos, que narram a viagem de volta do herói grego Odisseu, né? Da Guerra de Troia. Então, aí nós fizemos uma ilustração, só para entender, no cavalo de Troia, né, que é 24 cantos que narra, né, a viagem de volta do herói grego Odisseu, dessa guerra de Troia. Você já deve saber, tem filmes contando sobre a guerra de Troia. Aí agora o Hesíodo, né, sua principal, né, obra Teogonia, fala das origens do mundo, dos deuses, sucede-se outras divindades que com caprichos, né, vai mostrando. Então assim, gente, ó, eu trouxe esses dois momentos, né,
Hesíodo, né, e Odisseu, para a gente ver que lá nós entendemos que os mitos foram espalhados pelos viajantes, os rapsódios, né, que iam de cidade em cidade. E Odisseu e Hesíodo, eles criaram através de versos, através de poesias e cantos, deixou escrito sobre várias histórias, né, lendas. Então foram crescendo, né, olha só, já foram formalizando, tirando passando de boca em boca, né, oralmente, mas escritos, né, escreviam em papiro, couro de animal, etc. Então, assim, um escreveu sobre a Guerra de Troia, o outro sobre a teogonia, né, a origem das coisas do mundo. Olha que interessante. Ainda nós vamos chegar na origem da filosofia, calma aí. Estamos lá, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, assim, daqui, ó, veio a questão da vitória de Zeus, né? Com Olimpo. Olimpo é um local, certo? Onde vivem os deuses gregos aí. Só a ilustração, né? A origem das coisas aqui, a Gaia, ó. É a Gaia, né? Tem o caos antes. O Hesíodo escrevendo. Então é nessa perspectiva aí. Agora, conceito de mito, nós já vimos, vamos reforçar agora. Aqui é a figura, né, de Poseidon, o rei dos mares. Mito vem da palavra grega mitos, ó, que significa discurso ou narrativa. Então tá aí. Vocês aprenderam, inclusive na aula anterior. São narrativas, né, utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. As origens do mundo e do homem que não era compreendida por eles. Então tá aí. Gente, veja bem, ó, aqui comigo. Então, assim, quando vocês forem conversar, né, principalmente das questões míticas, dos mitos da mitologia em si, seja ela do mundo grego, seja ela daqui na nossa região, Rondônia, brasileira, né, o folclore, ou seja ela dos nórdicos, os egípcios e por aí em diante, os indianos. Então vocês vão percebendo que eles têm algo em comum nessa perspectiva. E o pensamento mítico, que é sobre os mitos, né, a forma de pensar, de agir, acreditar, ele vai trazendo a cultura junto, acompanhando a sociedade. Olha que interessante. Os mitos, quando começaram a existir lá anteriormente, pelos rapsódios, né, os viajantes, Hesíodo, Odisseu, Ulisses, né, nós aqui nem tínhamos existido ainda. E aquilo foi acompanhando a sociedade. A grosso modo diz assim, ó, só para você entender. Aquele grupo lá, aquela sociedade tem mitos, vamos criar os nossos? Olha que interessante. Às vezes um mito é criado propositalmente, outras vezes apenas para você sobressair de uma pergunta. Se uma criança faz uma pergunta para você e você não tem uma resposta plausível ou científica, cria lá uma história. Mais ou menos isso, meu filho, etc. Ok? Então é nessa perspectiva. E o mito é uma narrativa. E, no meu ver, ela é imaginária, tá bom? Pode ser que crie-se um mito a partir de uns fatos reais, tá bom? Mas, de certa maneira, porque envolve o sobrenatural, figuras, né, imaginárias, sobrenaturais, aí já fica a questão, né, do real ou não real, ok? Continuando, olha aí, ó, os personagens. Vamos ver alguns personagens bem interessantes. Vocês vão gostar. Tá aí, ó, professor Hélio, os personagens sobrenaturais. Tentei fazer também de inteligência artificial essa imagem. O Minotauro tá aqui, ó. É uma foto ilustrativa. Ele é parte da mitologia grega. Ele tinha um corpo de homem, né, cabeça e cauda de touro, né, em Creta, numa ilha grega. Olha só que interessante. É claro que a imagem dele é naquele mar, né, um monstro, mas aí a gente coloca a figura imaginária. E o outro lado aqui é o Saci, ó. É um personagem bastante conhecido do folclore brasileiro. Você já conhece, já dizem. Dizem que sua origem foi entre os indígenas da região das Missões, a região sul do país. Então tá aí, eu trouxe 2 exemplos, ó, vem aqui comigo.
dois exemplos de figuras, né, imaginárias de culturas diferentes. Então é nessa perspectiva que nós vamos já ver as questões mitológicas, já entender bem, né, como funciona, como que isso influencia a sociedade. E de fato, né, há pessoas que levam isso a sério. Inclusive tem pesquisas científicas apresentando aqui na Amazônia, sobre as mitologias de maneira geral. Quando a gente vai preparar uma aula dessa, a gente acha vários trabalhos, vários artigos escritos, livros. E caso vocês queiram, a gente pode até enviar para vocês. Lá tem também, em cada aula tem as referências utilizadas. Aí vocês podem acessar e ir além, ok? Não fique só no nosso trabalho da aula. Podem buscar, ó. Eu me encantei, professor. Imagina-se, tá? Eu me encantei pela história da mitologia. Eu quero me aprofundar. Inclusive, um tempo atrás, fiz foi pedido, né, para vocês, as turmas anteriores, não vocês, né, eu falo enquanto aluno, para narrar alguns mitos, né, foi no Extra Classe até. E o Extra Classe desse ano, já aproveita, ele vai ser integrado das ciências humanas, filosofia, sociologia, geografia, tá? São 4 áreas. Vocês vão fazer a questão ambiental, tem toda a instrução lá para que vocês possam produzir. Depois eu vou explicar melhor, tá? Sobre o nosso Extra Classe. Então, gente, a questão mitológica, ela não tem como negar dentro de uma sociedade. É muito raro, né? Salvo engano, eu não vi ainda uma sociedade, um grupo que não tenha a história mitológica. Então é nessa perspectiva aí. Vamos lá, continuando? Explicação da realidade ou dos fenômenos, olha só. Pode explicar uma realidade ou um fenômeno que ocorre. Tem como objetivo dar uma interpretação, uma explicação às coisas que acontecem na realidade vivida pelo homem. O que é isso? É o mito, tá bom? A gente traduz aqui por lenda, folclore, etc. Os mitos também assumem o formato de lendas. Olha aí, já está informado aqui. Olha aí outro desenho que eu trouxe para vocês, ó. Por exemplo, o professor Hélio está aqui, ó, o deus Éolo, né? Não é eu, é isso aqui. É uma figura, peguei a partir, né, na internet e montei, pedi para a IA, né, para ela fazer uma figura ilustrativa. A pergunta é, por que o vento sopra? E aí, galera? Aí, ó, estou falando de vento fraco não, vento forte, tá? Porque tem aqueles ventos fortes que ocorrem em alguns lugares. Isso era uma pergunta já lá dos gregos, lá dos egípcios, lá dos romanos, olha aí, interessante, dos nórdicos. Então, a pergunta que surgiu lá da época, por que que o vento sopra aí forte? Por exemplo, daquela chuva forte com vento. E aí, qual é a resposta? Isso é um âmbito da mitologia, tá? Vocês podem pegar, assim, os indígenas podem dizer quem é o Deus que domina os ventos aí. Então, assim, se perguntar lá numa comunidade, ele vai dizer. É interessante, legal. Aí o professor indígena, ele vai dar aula lá para o seu grupo, né, na língua mater, né, na língua deles. E ele vai dar exemplos lá, olha, o nosso Deus é esse. Só que tem uma cultura aí grega, que o Deus é outro. É interessante fazer essa analogia, né, essa análise. Olha só, vamos lá. Aí a pergunta vem do senso comum. Por que que o vento sopra, né, assim, forte, etc? Porque Éolo, né, Deus dos ventos, está enfurecido. Ele está bravo aqui, ó. Entenderam essa questão? Outro exemplo, vou trazer aqui, ó. Interessante. Por que o céu está cheio de raios? E aí, galera? Vamos lá? A pergunta é, aí na cultura indígena, né, nas comunidades tradicionais, por que, olha só, por que, né, tá dando raios e trovões aí no céu? Vamos lá, o céu está cheio de raios lá. E aí, eu quero uma explicação não científica, tá? Vocês sabem. É uma explicação mitológica.
Aí eu vou chutar, tá? Tupã. Então, para os indígenas, poderia ser, supostamente, o deus Tupã, que é aquele que domina os raios, etc., trovões. E para os nórdicos, está lá o Odin, que é o pai de Thor, e o Thor bate o martelo, etc. E para os gregos eu coloquei ali, ó, Zeus. E para os quilombolas aí lá, a cultura afro, eu não falei nas aulas anteriores, qual é o deus que está, questão dos raios, dos trovão? Vocês podem falar para nós aí, interessante, tá bom? Vamos lá, olha aí, eu coloquei quem? A minha sombrinha aqui, gente, na imagem ilustrativa, ela é forte, viu? Ó, me defendi. Está encolerizado, está raivoso, né? Gente, era o que era acreditado antes, olha, imagine só. Até hoje, ó, esses dias, tem um netinho, esses dias eu falei, porque esses chove do trovão, né, os raios, eu falei, ó, papai do céu, assim, cultura cristã, é que eu aprendi com meus pais isso. Olha só, ó a cultura vindo deles, apenas figuras, né, distintas, outros nomes, mas a mesma função. Legal, é? Vamos lá? Vamos construir a nossa identidade. Então, gente, ó, o conceito de mito e mitologia. O que é mito? Você já sabe, tá? Ó, vou até repetir, nós já falamos. Esse quadro aí nós colocamos vários mitos gregos. Ó, né? Pegou uma imagem bem interessante para a gente aprender. Eu poderia, né? Vocês podem até pegar uma imagem um lugar assim na Amazônia com vários mitos indígenas, o folclore brasileiro, né? A gente cultua aqui na região, tem essas perspectivas. Os pomeranos também, eles têm a cultura deles, tem as lendas lá, inclusive eles podem mandar pra gente. Os indígenas, eles podem, por exemplo, eu não conheço alguma lenda, alguma mitologia indígena, vocês podem mandar a narração sem problema, legal. Eu vou guardar aí, como eu tenho outras, para quando eu for utilizar nas aulas eu coloco. É um aprendizado para todos, ok? Os quilombolas aí, olha, professor, tem lá da origem da minha família, tem essa lenda. E quais são? Olha que interessante. Então é nessa perspectiva que nós vamos aprendendo, construindo o conhecimento. E às vezes, nessa perspectiva, a ideia é construir o conhecimento na prática. Olha que interessante. Ou seja, eu estou me imaginando lá no mundo grego, ou lá nas minhas comunidades, já imagina ali o Tupã, os Zeus, etc. Então é conceituação. Isso tudo, gente, o que tem a ver? Ah, professor, não somos crianças para ver... Não é isso. É construção de identidade. É os ancestrais que vêm trazendo essa história, né, oralmente, para construir, preservar a cultura, a identidade de cada um, desse grupo. E hoje a ciência, o pensamento mítico, gente. Porque pode ir atrás de um antropólogo, como é que se conhece aquele grupo? Vamos ver as lendas, a cultura deles. Olha que interessante. Como eles procedem, né, nessa perspectiva. Isso é maravilhoso, ok? Continuando, olha lá. Vamos lá para o quadro. Então, assim... Já falei isso, né? Repeti aqui. É uma narração imaginária que envolve deuses, semideuses e fenômenos naturais, sempre. E a mitologia é o conjunto dele. São vários mitos. Vamos lá? Olha aí, galera. Agora, vejam só. Olha a tela lá. Vamos lá, olha aí. Tem como colocar aí na tela? Olha aí, galera. Ó, o professor Hélio está pensando. Essa é uma curiosidade que eu vou trazer para vocês, ó, sobre a mitologia. Olha que ele está bem pequeno. Eu não sou o Narciso, às vezes tem característica, mas está aqui, ó, mito de Narciso. Vem aqui comigo. Já viram falar sobre o mito de Narciso? Ali o gesto é parecido, como conta um mito, tá? E a gente usa a inteligência artificial a nosso favor, para que podemos pedagogicamente ensinar. Olha aí, galera, vamos lá. Então, eu vou abrir a janela do conhecimento filosófico, olha lá. A expressão narcisista, vocês sabiam? Que surgiu a partir de um mito.
Olha que interessante. O mito de Narciso, galera. Vamos lá voltar? Olha aí. Então é nessa perspectiva, vocês percebam que o pensamento mítico está inserido na sociedade, no nosso meio. E quem sabe aí, gente, vocês não tem algumas coisas que vocês já perceberam, olha, isso faz parte da mitologia, né? Agora, galera, ó, falamos já, nós reforçamos o que é mito, o que é mitologia, o pensamento mítico. E demos exemplos, como surgiu o mundo e as coisas a partir do pensamento mítico, de algumas culturas, não todas. Aí fica livre para vocês, ó, mergulhar no conhecimento. Mas agora, vamos partir, ó, para a razão. A razão humana está aqui. O pensamento mítico é criado, foi inventado. Então vamos ver a questão humana. Olha lá o desenho, bem interessante para vocês. Conceito de razão, gente, ó. Então assim, a imagem, né, eu também criei na inteligência artificial ilustração para dizer que aqui é o cérebro, o raciocínio, a razão humana. E ela mina toda a orientação que o ser humano vai fazer no dia a dia. Presta atenção aqui embaixo que vai minando, tá? E é nessa perspectiva, é nisso o motivo principal para que possamos estudar filosofia. Sabe por quê, galera? Vem aqui comigo, voltando. Um dos motivos principais para você estudar filosofia é isso, o racional, gente, vai minando. E você vai pegando toda aquela gama de conhecimento, mesmo que seja o pensamento mítico, racional ou ciência, você vai fazendo todo aquele, batendo liquidificador ali na sua cabeça e vai se orientar para que você possa viver, caminhar nesse mundo, através do conhecimento adquirido. Ou seja, professor, eu não sei nem para onde caminhar, nem para onde ir, mas a partir do momento que você aprendeu sobre a cultura mítica, olha só, já deu um norte. Ai, professor, despertou em mim aqui uma vontade de conhecer mais sobre os mitos. Olha que legal. E isso vai ser, como é que fala? Processado aqui na sua cabeça. É como as coisas elas são processadas aqui, sempre no cérebro. É o motor, né, que vai. Vamos lá, voltando, olha aí. Então, o que é razão, então? E aí, galera? Volta aqui. O que é razão? Já falamos o que é mito, o que é mitologia, pensamento mítico. E o que é razão? Responda-me, se puderem. Ó, tem gente já respondendo. Então vamos lá, está escrito, podem ver outras conotações, tá? O professor trouxe bem em breve. Ó, faculdade, a razão é isso. A faculdade de conhecimento intelectual, gente, é estudos, pesquisas, aquilo que você está aí na sala de aula. Próprio do ser humano, de cada um, meu, seu. É um entendimento, ó. A filosofia vai fazer isso em você. Em oposição à emoção e à capacidade do pensamento dedutivo, deduções, eu deduzo e etc. Realizado por meio de argumentos e abstrações. É a abstração do dia a dia, tá? É a faculdade de raciocinar, de acender as ideias, galera. Olha só que interessante, né? Gente, é assim, né? Vou dar uma explicação bem interessante. Existem 3 formas de você ter atitudes no dia a dia. Quais, professor? Razão é 1. 2. Emoção. 3. Qual é a 3? Sentimento. Olha só, gente. Então, assim, vocês têm que sempre ter o equilíbrio. Imagine eu agir de maneira sentimental, né? Eu colocar em cima da razão. Imagine eu agir somente por emoções. Olha que interessante. Será que vai ter decisões boas? Poderia até ter, né? Não sei. Imagine eu agir só pela razão. Não dá, né? Tem que ter o equilíbrio, tá? Mas sempre a razão, gente, a meu ver, tem que estar ao topo para ordenar isso. Ah, o cara me xingou, aí eu começo, perco a razão. Não tem esse ditado? Perco a razão, aí você xinga, faz. Às vezes, pelo fato, você
em vez de vítima, vai se tornar o agressor, às vezes verbalmente, né? Você perde a razão. Então, assim, é um equilíbrio que eu tenho que encontrar nessa perspectiva, tá? Então, sempre, entre os três, sempre deixa a razão ordenar aquilo que você vai fazer, tá bom? Vamos lá, continuando. De outra forma, a razão como logos, tá? Então, esse logo, gente, é na questão de racionar, de direcionar você, tá? É o que move o ser humano, a razão. Todas as atitudes, vida, cotidiano, problema, etc., tudo está em volta da razão humana. Vida do homem, a medida pela razão, isso tudo é pela razão, tá bom? Vou dar um exemplo, ó. Tem um jovem lá na minha comunidade, aí ele desistiu de estudar, 16 anos, aí ele se apaixonou. Aí desistiu de estudar e fugiu com a namorada. Como que ele agiu? Qual é a forma que ele agiu? E aí? É sentimental, emocional ou pela razão? Faça essa análise, tá? Vamos lá, continuando. Agora, gente, existe um carinha chamado Heráclito. Ele é um filósofo. Aí coloquei a imagem também criada por mim, pelo chat, né? Ilustrativo apenas, tá aí ele com a cara séria, né? Porque assim, os filósofos, eles têm uma imagem assim, te põe na cabeça que eles são pessoas de idade, né? Bem experiente, etc. O Logos é a razão que governa o universo na harmonia, o acontecimento das coisas. O homem que busca o Logos o tem como um guia para o verdadeiro caminho, conhecimento, ó. Observação, o Logos se torna um conceito filosófico revelado como razão. Então tá aí. Aí, às vezes, você quer disfarçar lá com o colega, ele tá fazendo coisa errada, você fala, ó, pensa com Logos, age com Logos, entendeu? Com razão. Às vezes temos que pensar com razão, tá? É necessário na nossa vida, na maioria das vezes, ok? Continuando, olha lá. Então, assim, a jornada do mito à razão, olha aqui. O pensamento mítico, eu fiz uma espécie, vamos dizer, uma linha do tempo, tá? Aí, ó. Pensamento mítico era aqui, coloquei até eu aqui, na mula sem cabeça. Era explicações sobrenaturais, tradição oral e etc. E veio a transição aqui, ó, nesse meio, ó. Primeiras observações racionais, olha que interessante. Aí aqui, onde nós vamos começar, surgiu a filosofia. Filosofia antiga, né? Nasce o Logos, a razão crítica. Então eles começaram a fazer ciência aí. Aí veio a razão científica por si só, né, no meio desse, é o empirismo e método. O empirismo é pela experiência, tem que ter um método de análise, a pesquisa, investigação e etc. Então eu fiz um resumão nessa perspectiva para vocês verem, né, como funciona. A transição era pensamento mitológico e agora houve aquela transição, mudança de comportamento e agora é racional e vai começar a surgir a ciência, olha. Viu aí a história da filosofia? Como surgiu a transição? E continuando, vamos lá. Então assim, por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo do centauro, né? O ser humano sempre sentiu necessidade de entender o mundo, sempre na cabeça. O mito era a explicação satisfatória sobre o mundo e o entendimento que o homem tinha de si mesmo. Então assim, gente, quem de vocês aí, ó, vem aqui comigo. Quem de vocês, vamos fazer aquela apostazinha, né? Quem de vocês não já questionou e tentou se conhecer e conhecer o mundo? Né? Não viajar nessa perspectiva, mas de buscar entender na cabeça, na mente, como funcionam as coisas. Às vezes você está meio em torno, né, de muitas dúvidas, de muitas conotações, de muitas situações. Aí você se questiona, por que tanto problema? Porque eu estou feliz hoje, amanhã já estou meio triste. Porque essa transição, essa onda que vai trazendo-me a tristeza, a sabedoria, a alegria e etc. Então são coisas, o homem dentro dele, o ser humano, sempre dentro dele tentou
conhecer, né, as coisas em si, que está em sua volta. Isso é legal, tá bom? Não vou viver nesse mundo por si só, apenas por estar nesse mundo. Isso não sei, já não tem mais essa perspectiva, ok? Voltando lá. Então, assim, sempre queremos, né, entender o mundo. Agora, gente, os filósofos não aceitavam mais os mitos, olha aí. Então tá aqui o filósofo, símbolo da filosofia em maiúsculo, como explicação para os fatos, acontecimentos, fenômenos. Assim começaram a questionar a realidade, se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. Daí, gente, a filosofia brota como uma nova ordem de pensamento apropriado da razão para explicar as coisas. Então aí, olha só. A partir disso, a filosofia, os mitos não davam mais explicações adequadas. Não tem um momento que você já, olha, não tem mais, não sai mais isso. Aí brota uma nova ordem. Qual é a nova ordem lá da transição que eu falei? A filosofia racional. A partir dela, por isso que a gente considera ela como mãe de todas as ciências. Porque a partir da filosofia surgiram outras ciências. E o filósofo desse período, eles eram polímatas. Polímatas. O que é isso? Que detinham vários conhecimentos. O filósofo era matemático, era filósofo, era cientista, era médico, etc. Então, eles tinham multifunções. Então, daí, ó, ficou chato a questão da explicação. Não que os mitos é chato, não é isso, não. Era a explicação daquela curiosidade que surgia na cabeça da pessoa. A maneira como explicar as coisas. É assim, mais ou menos, nessa vertente. Então vamos lá, eu vou trazer um mapa para vocês entenderem. Tem uma visão bem ampla daquilo como eram os mitos, né? Do surgimento da filosofia, quer dizer. Olha aí, ó. Então tá aí. Aqui do lado diz, ó, filósofo da Grécia Antiga, ó, período pré-socrático. Nós vamos ver também os períodos, tá? Período clássico é o vermelho, esse é o amarelo, né? Período helenístico, tem mais um período, tá? Gente, ó, e as cores tem os filósofos desse período. O primeiro carinha que se questionou sobre a filosofia, segundo a história, né? Ele tá bem aqui, ó, Tales de Mileto. Começou com ele, depois Anaximandro, Anaxímenes e etc. Aí foi. Aí Pitágoras, né? Heráclito, Anaxágoras, Demócrito, Protágoras, Leucipo, Zenão, Parmênides, Xenófanes e Agrigento. Gente, tem vários, tá? Então só aí. Então esse é um mapa, né, onde surgiu propriamente. A filosofia surgiu aqui, ó, em Mileto. Então tá aí. A filosofia. Através desses filósofos. Assim, pode ser que surgiu através de outro pensador, mas o destaque é para Tales de Mileto, tá? E a gente vai entender o que ele questionou, por que os mitos não fizeram mais sentido para ele, e o que ele criou para explicar as coisas, já que os mitos não explicavam mais a origem das coisas. Aí é o primeiro período da filosofia, onde vocês vão adentrar na próxima aula. Vamos lá ver o quadro aí. Então assim, gente, ó, a filosofia ela originou-se em Mileto, na Grécia. Abrigou 3 primeiros filósofos da história, que é o Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Bem aqui, ó. Esses 3 caras e Mileto, ó. Bem aqui, ó. Os objetivos da filosofia que nascia era construir uma teoria que explicasse de forma racional o universo em substituição às explicações dadas pelos mitos sobre o universo. Então aí está, fizemos um apanhado fechando essa questão do pensamento mítico. Claro que em alguns momentos vamos relembrar um pouco da mitologia, tá? Ela sempre acompanha, mas a partir de agora, dessa aula, já estamos na filosofia. Bem-vindos!
Não saia daí não, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau!